Jó, capítulo de número 1. Todos encontraram? Diz assim, versículos de número 6 a seguir. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem veio entre eles? Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: porventura observaste, ou notaste, ou viste o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Porventura Jó teme a Deus em vão? Não o tens protegido de todo lado, a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? Tens abençoado a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão agora e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder, Satanás. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó, capítulo de número 2, versículo de número 1. Outra vez, o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou novamente a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti na tua face. Disse, pois, o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Amém. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe essa palavra que foi lida e que ela possa provocar algo poderoso do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Alguma vez você sentiu a sua orelha queimar? E aí você disse assim: olha, tem alguém falando de mim, porque minha orelha está queimando. Quem já ouviu isso? Você já ouviu alguém usar essa expressão? Fulano, minha orelha queimou tanto hoje, eu acho que alguém falou de mim. Alguma vez você já ouviu alguém falar assim? Ou você teve esse pressentimento? Alguém está falando de mim, minha orelha está queimando.
Bom, isso é uma superstição. O fato também é que muitas vezes nós estamos preocupados com o que as pessoas falam ao nosso respeito. Nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas falam de nós. Às vezes nós entramos em determinados ambientes e as pessoas estão conversando e alguém olha para nós e de repente essa pessoa baixa a cabeça e cochicha com a outra, e nós temos então a sensação de que tal pessoa está tecendo algum comentário a nosso respeito. Existem pessoas que mal dormem, preocupadas com o que as pessoas falam ou deixam de falar ao seu respeito. Existem pessoas muito preocupadas com isso. Gente, as pessoas estão falando de mim. O que eles estão falando de mim? Existem pessoas que, às vezes, ele abre uma rede social e ali ele vê alguém tecendo algum tipo de comentário. Imediatamente ele se preocupa. Por quê? Porque estão falando de mim. Agora eu tenho que responder, eu também tenho que dar respostas. Eu acho que você sabe do que eu estou falando. Pergunta é: o que as pessoas falam de você? O que as pessoas falam de você? Como você é conhecido? Talvez essa é uma pergunta que alimenta uma resposta na qual você tem pensado constantemente. Talvez você tenha diálogos internos o tempo todo. Porque fulano falou, Beltrano falou, Ciclano falou, deixou de falar. Você sabe do que eu estou falando. O livro de Jó, ele é um livro muito interessante, porque ele conta a história de Jó, um homem que era muito rico e que tinha uma família maravilhosa, e que um dia, ou em alguns dias, foram acontecendo uma série de tragédias que arruinou com tudo aquilo que ele conquistou, com suas posses, com seus negócios, com tudo aquilo que era material, e posteriormente também matou os filhos dele. E depois uma doença inexplicável veio sobre ele, e ele ficou tão doente que ele se coçava com um caco de telha, esperando a morte. Eu falo que esse livro ele é muito interessante, porque poderia ser só essa história, e depois o final dela, como Jó teve tudo de volta, como Deus lhe deu o dobro do que ele possuía antes, e como Deus lhe restituiu tudo. E só isso aí já seria assim uma história fantástica para nós meditarmos, refletirmos e aprendermos muitas lições com ela. Mas o que mais me fascina, o que mais me chama a atenção no livro de Jó, é que o livro de Jó conta uma história paralela à história. O livro de Jó conta a história física dos acontecimentos, das tempestades que vieram e que fez com que o telhado caísse e matasse seus filhos, dos raios que caíram e que mataram os seus bois, as suas ovelhas, e dos ladrões que vieram. Mas paralelo a essa história, há uma outra história contada. Uma história que acontece no mundo invisível. Uma história que aconteceu num mundo onde os olhos não viam e não era algo palpável e tocável. Uma história que ocorre no mundo espiritual. É a história do texto que eu li. Enquanto Jó estava na terra, com sua vida, com seus bens, com seus negócios, do outro lado se desenrolava uma outra história, na qual Satanás vem junto dos filhos de Deus, os anjos, e se apresenta diante de Deus. E Deus então faz uma pergunta para Satanás: Satanás, de onde vem? E ele responde:
de passear na terra, de rodear a terra e passear por ela. Essa palavra no original está dizendo: eu venho como um raio em volta da terra. Preste atenção nisso. Enquanto Jó estava na terra, no mundo espiritual, acontecia uma reunião que tratava sobre ele, porque Deus pergunta: você tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás então responde a Deus: sim, tenho visto ele. Só que tem um detalhe: ele não te serve em vão, Deus. Ele serve você porque você dá tudo para ele. Você o rodeia de bênçãos, mas toca em tudo que ele tem, e você vai ver, ele vai blasfemar contra ti. E então Deus diz a Satanás: tudo bem, tudo que ele tem está em teu poder, vai lá. E Satanás então vem e faz um desastre na vida de Jó, uma tragédia, acaba com tudo. E Satanás volta, e Jó não pecou, Jó não abriu a sua boca. Quando Satanás aparece novamente diante de Deus, Deus faz uma outra pergunta: de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela? Tem visto meu servo Jó? Porque mesmo depois que você fez tudo o que fez com ele, ele não abriu sua boca e não blasfemou contra mim. Pele por pele, todo homem dará tudo pela sua vida. Toca no corpo dele, se ele não blasfema. Deus disse: tudo bem, toca lá então. Só que um detalhe: não tira a vida dele. E o diabo volta e vem com outro ataque contra Jó, e Jó fica doente. Eu quero me deter em um ponto do livro de Jó e dessa passagem. Houve uma conversa sobre Jó no mundo espiritual. Amém? Há conversas sobre você no mundo espiritual. É isso que eu quero trazer à sua consciência nessa noite. Conversas estão acontecendo no mundo espiritual. Conversas estão acontecendo no mundo invisível sobre você. Seu nome tem sido falado por lá. Existe um mundo invisível, um mundo espiritual, e isso é uma realidade. Quando eu digo realidade, a maior verdade que faz você ser um cristão, presta atenção nisso. A maior verdade que faz de você ser um cristão é a crença, é a fé de que, além de paredes e chão, e tetos e poltronas e pessoas e árvores, existe um mundo espiritual. Um mundo invisível, ao redor do mundo visível. Não há a menor razão em você dizer: eu creio em Deus, mas eu não creio no mundo espiritual. Não existe. Quando você diz: eu creio em Deus, mas eu não acredito no mundo espiritual, é como se você estivesse dizendo assim: eu creio em peixes, mas eu não acredito em água. Você está entendendo? Não há como você acreditar em Deus sem acreditar na existência do mundo espiritual ao seu redor. Se você não acredita no mundo espiritual e diz acreditar em Deus, você é um hipócrita, você é um mentiroso, você é um incoerente. Se você diz acreditar em Deus, mas ignorar o mundo espiritual. Porque o próprio Deus age no espiritual. Porque Ele é Espírito. Jesus disse isso. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade. Então eu quero chamar sua consciência essa noite a abrir os seus olhos espirituais para a realidade do mundo espiritual que envolve a sua vida, que envolve a sua casa, que envolve o seu ser.
que envolve toda a sua vida, sua família, seu trabalho, o seu levantar, o seu deitar, o seu dormir, envolve tudo que envolve você. E quem habita no mundo espiritual, pastor? Deus, os anjos e demônios. Eles se movem o tempo todo no mundo espiritual. Preste atenção nisso. O mundo espiritual, eu penso que nenhuma geração que passou sobre essa terra, desde Adão até hoje, bilhões de pessoas que já viveram e que já morreram, nenhuma delas tem tanto exemplo da realidade do mundo espiritual como nós, como essa geração. Nenhuma. Eu vou te dar um exemplo. Preste atenção. Aqui, nesse momento agora, aqui, nesse lugar onde nós estamos, está acontecendo partida de futebol, está acontecendo shows, está acontecendo rodeios. Nesse momento agora, aqui, onde nós estamos, está acontecendo construções, inúmeras coisas. Você está vendo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas eu posso te provar isso através de um aparelho chamado televisão. Essas imagens começam a aparecer aqui. Nenhuma televisão é uma geradora de imagem. Ela é uma receptora. As imagens estão aqui, só que eu não consigo ver, mas elas estão aqui. Sim ou não? É uma antena parabólica e você sintoniza centenas de canais agora, você vai ver tudo que eu falei. Você vai ver rodeio, você vai ver futebol, você vai ver muitas coisas acontecendo na face da terra. Nós estamos a menos de uma semana do início da Copa do Mundo. A Copa estará acontecendo na Rússia, lá do outro lado do mundo. Mas todos nós veremos os jogos do Brasil ao vivo, porque as imagens estão em qualquer lugar. Na sua casa você pode assistir, aqui dentro se colocar uma TV, vai aparecer, lá na rodoviária se colocar um telão, vai aparecer. Tudo que se precisa é de algo que capta as imagens. O mesmo também ocorre com sons agora. Ouça. A música sertaneja sendo tocadas aqui agora. A rocks sendo tocados. Músicas românticas, elas estão todas aqui. Você consegue ouvir? Não. Mas elas estão aqui. Não há como negar. Eu preciso apenas de um aparelho chamado rádio. E uma frequência correta, esse aparelho capta esses sons que estão aqui. Se alguém pregasse o que eu estou falando agora, há 200, 300 anos atrás, falaria, esse cara é um louco. Por isso eu digo, nenhuma geração tem ou deveria ter mais sensibilidade à realidade do mundo espiritual do que eu e você, porque nós temos exemplos de sobra. Existem mundos à parte acontecendo agora. A pergunta é: o que é falado sobre você no mundo espiritual? Antes de que as coisas acontecessem com Jó na vida física, antes que a destruição ocorresse na vida dele, nos seus bens, no seu patrimônio, na sua família, na sua própria saúde, antes de que tudo desencadeasse na vida terrena dele, primeiro houve resoluções no mundo espiritual.
Houve autorizações, petições, determinações no mundo espiritual. Isso nos ensina que muitas coisas, antes de acontecer comigo e com você, primeiro elas acontecem no mundo espiritual. Isso também me ensina uma outra coisa, que não adianta eu ficar lidando com coisas daqui, se elas foram geradas lá. Onde eu quero chegar com isso? Causa e efeito. Não adianta eu combater o efeito. Não adianta. Eu preciso combater a causa. Eu tenho uma dor de cabeça, minha cabeça dói, parece que dói, da sobrancelha até a nuca, é uma dor muito forte, eu não sei que dor é essa, e essa dor sempre ela acontece depois que eu como determinado tipo de alimento. Mas só que tem um detalhe, aí eu vou ali e eu tomo um analgésico e a minha dor de cabeça acaba. A dor de cabeça não é a causa. A dor de cabeça, na cabeça, é um efeito. A causa, possivelmente, é um problema no fígado. Você toma um remédio para a cabeça, vai melhorar, mas depois vai voltar. Por quê? Porque ali não é a causa, ali é o efeito. Aí você procura um médico, ele faz uma bateria de exame e descobre que não é a cabeça. Eu me lembro, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu tinha muita inflamação de garganta, muita inflamação de garganta. Eu tomava muito remédio na minha garganta, eu pregava, ficava rouco, pedia a voz, era uma bagunça, uma confusão. Aí um dia eu fui ao médico, há muitos anos atrás isso, e ele fez um exame. Eu não tinha problema na garganta, eu tinha no refluxo. Você está entendendo? Você está tratando da garganta, mas o problema da garganta é o estômago. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso é que talvez nós pudéssemos tentar ajudar o Jó de alguma maneira, se nós estivéssemos ali. Vamos fazer uma cesta básica, vamos ajudar o Jó, vamos fazer isso para ele, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Mas isso é combater o efeito, porque a causa não era ali, a causa era lá no mundo espiritual. Tem visto meu servo Jó? Toca nele, tudo bem, toca. Às vezes você está tentando resolver uma situação com seu marido, com seu filho, você está tentando atuar no efeito, mas não é o efeito, é a causa. E a causa, muitas vezes não é aqui, é lá. E lá você resolve, é aqui. No joelho, na oração, na insistência de orar a Deus e buscar diante de Deus. O reino de Deus é tomado por força. Olha que interessante. Antes de acontecer na vida física, aconteceu primeiro no mundo espiritual. A pergunta é, o que estão falando a seu respeito por lá? Quais afirmações são feitas sobre você por lá? Observe o que Deus falou sobre Jó. Deus, em momento algum, disse que ele era perfeito. Deus disse que ele se desviava do mal. Será que Deus poderia falar algo semelhante sobre você? Tem visto meu servo fulano de tal, que é temente a mim, que se desvia do mal, que é reto diante de mim? Observe que o diabo falou sobre Jó. Ele está assim porque você dá tudo para ele lá. Deus discordou do diabo. Por que Deus discordou do diabo? Porque Deus é justo. E o diabo estava mentindo. Estava julgando a Jó. Não havia verdades, havia apenas insinuações, julgamentos. Logo depois do diabo conseguir da parte de Deus 2 permissões para tocar na vida de Jó. Então ele vem e toca em Jó. Isso nos mostra que para que o diabo entrar em sua família, casamento,
negócios, saúde. Primeiro, ele precisa de permissão para isso acontecer. Deus está no controle. Deus está no controle. Apocalipse 12 diz: ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o nosso Deus, o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A Bíblia diz que o diabo nos acusa de dia e de noite. O tempo todo ele está te acusando. O tempo todo ele está tentando acusar você. O tempo todo ele chega e diz: Deus, olha lá o que ele está fazendo. Deus, olha lá o que ela está fazendo. Pastor, mas eu estou perdido. Não está não, porque Colossenses 2, 14, 15 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu o inteiramente, cravando-o na cruz. Diga comigo, cancelou o escrito de dívida. A Bíblia está dizendo que Jesus cancelou o escrito de dívida. Sabe o que é escrito de dívida? É a nota promissória. Lembra quando você vai numa loja e você diz: eu quero comprar aqui, mas eu não tenho cartão, eu não tenho cheque, eu quero comprar parcelado, e a pessoa então vai lá, o lojista vai lá e faz pega lá uns documentos, uma nota promissória, coloca o valor e você assina. O texto aí está dizendo: tendo cancelado a nota promissória que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. A Bíblia está dizendo que você pecou, você errou, há uma acusação contra você, mas quando você clama o sangue de Jesus Cristo, a nota promissória é rasgada, porque Cristo a cravou na cruz do Calvário. E o texto logo abaixo vai dizer: expondo principados e potestades. Você entende isso? Você consegue entender isso? Acho que você não entendeu isso. Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. O diabo te acusa. Mas se você se arrepende, pede perdão a Deus pelos seus erros, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Toda acusação é cancelada. Porque quando ele vai diante de Deus, ele precisa de argumentos. Deus, eu quero entrar na vida de fulano. Eu vou entrar lá. E Deus diz: você não vai, porque ele é o meu filho, ele é o meu servo, ela é minha serva, ele me teme. Deus está aqui. Ele assinou a nota para mim. Ele pecou. Ele fez isso. Ele deu brecha. Ele deu direito legal. E por direito legal, eu tenho que entrar. Porque você, Deus, é justo. E se você for contra Deus, você está sendo injusto. Você precisa permitir isso. E é aí que começa a desgraça. E é aí que você precisa ser rápido. Se tem uma coisa que eu admiro muito em Davi, é porque Deus chamava Davi o homem segundo o coração de Deus. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Davi fez umas besteiras. Mas Davi tinha uma qualidade. Ele errava, mas ele era rápido em se arrepender. Rápido em se arrepender. Você entende isso? Diga comigo: rápido em me arrepender. A pergunta que eu faço é: você é rápido em se arrepender? Você é rápido. Apocalipse 12, 11 diz: eles o venceram. Eles o venceram. Venceram como? Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e porque não amaram suas vidas até a morte. O sangue de Jesus nos dá a vitória. A pergunta é: o que estão falando de você no mundo espiritual? O que estão tratando a seu respeito? Nessas últimas semanas parece que eu tenho citado constantemente essa palavra, que fala de um homem que plantou, colheu um grande
um fazendeiro, um grande ruralista, e ele então construiu enormes armazéns, grandes celeiros, e ele dizia para ele mesmo: olha só, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, quantas coisas eu conquistei. E olha o que diz esse texto. Mas Deus lhe diz: louco. Vamos ler comigo? Vamos lá. Mas Deus lhe disse, o quê? Louco. Você entendeu? Ele, no auge da sua vida, no auge, na crista do sucesso, no topo, realizações, só que ele não sabia de uma coisa. Uma conversa sobre ele estava acontecendo. E nessa conversa, pediram, não foi Deus que pediu, não é Deus que está falando: louco, essa noite eu vou pedir a sua alma. Não é Deus. Deus está narrando a história. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Enquanto ele estava vivendo a sua vida aqui, tranquilo, pensando na sua vida bem-sucedida, de negócios, de vendas, de estocagem, de armazéns, no mundo espiritual estava acontecendo uma outra reunião, e nessa reunião a alma dele estava sendo pedida. Que tipo de conversas estão acontecendo sobre você do outro lado? O que os demônios estão falando sobre você? O quê? O que os demônios estão falando sobre você no mundo espiritual? Há uma passagem que eu amo, está no livro do profeta Zacarias. Esse texto eu acho muito interessante, porque Zacarias tem uma visão, e na visão ele diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué. Não é o Josué que assumiu depois de Moisés, é um outro Josué. Esse é o Josué, sumo sacerdote. Esse aqui é lá na frente, bem lá na frente, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava o quê? À sua direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este o quê? Não é este o quê? Uma tição o quê? Diga comigo: tição tirada do fogo. Mais uma vez: tição tirada do fogo. O que estavam conversando no mundo espiritual sobre ele? Que ele era quem? Uma tição tirada do fogo. Se você é uma tição, se você é uma brasa, quando as brasas, por mais fracas que elas estejam, quando elas se ajuntam, uma aquece a outra e nós temos um fogo. Mas uma brasa, ela pode estar muito acesa, ela pode estar muito viva, ela pode estar muito forte, mas uma vez que ela é removida do braseiro, o que ocorre com essa brasa? Ela se apaga. E aí ela se torna uma tição tirada do fogo. Quantas tições tiradas do fogo você conhece? Que um dia já esteve nesse fogo e não está mais aqui. É isso que Satanás chama eles. Aquele lá é uma tição tirada do fogo. Quantos cantavam por aqui e não estão mais? Estão lá fora. Quantos eram líderes de célula e não estão mais? Estão lá fora. Quantos eram obreiros, pastores? Uma tição tirada do fogo. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. O que eu e você não podemos perder de vista é a consciência de que além dessa cortina preta, desse teclado, dessa bateria, dessas paredes, dessas poltronas e das ruas que estão lá fora, dos carros que se movimentam e da segunda-feira que nos espera no nosso local de trabalho, ali está acontecendo um mundo espiritual e alguém está tratando sobre nós. E eu espero que não esteja te chamando de tição tirado do fogo.
Atos capítulo de número 19, versículo 13. Essa passagem é muito interessante porque alguns judeus que eram filhos de servas, eles viam o apóstolo Paulo se movendo no poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles levavam os lenços de Paulo e levavam sobre os enfermos, eles eram curados, milagres estrondosos estavam acontecendo, e aqueles homens viram Paulo expulsar demônios, e eles também começaram a fazer a mesma coisa. E esse texto diz que eles foram expulsar uns demônios, expulsaram o demônio de um homem, e a Bíblia diz então, eu vou ler com vocês, alguns dos exorcistas judeus ambulantes, diga comigo ambulantes, diga ambulantes, eles estavam tentando invocar o nome do Senhor Jesus, sobre o qual tinha espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, e os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes, respondendo, porém, o espírito maligno, o diabo, veja o que o diabo disse. Eles falavam, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha o que o diabo está falando. Eu conheço Jesus. Eu bem sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, os assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Interessante esse texto, porque, primeiro, vamos parar ali, vamos parar num ponto. Primeiro, o diabo diz para eles o seguinte, eles falavam assim para o diabo, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Nós te expulsamos em nome de Jesus a quem o pastor Alvim prega. O diabo vai dizer, conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês não representam nada. Porque vocês são ambulantes. O texto começa dizendo que alguns judeus, o quê? Ambulantes. Você sabe o que é um ambulante? O significado no dicionário da palavra ambulante. Você sabe? Ambulante significa que não tem lugar fixo. Que não tem lugar fixo. Esse é o significado da palavra. Que não tem lugar fixo. Você conhece crente ambulante? De manhã ele é presbiteriano, de tarde ele é quadrangular, de noite ele é assembleiano. Na outra semana ele é maranata, na outra ele é Deus é amor, na outra ele é universal, na outra ele é mundial. Você conhece? Conhece gente assim? É esse tipo de gente que a Bíblia está dizendo. Judeus ambulantes. Não tem autoridade. Por que não tem autoridade? Porque não tem raiz. E toda árvore sem raiz é fraca. No primeiro vento, tomba e cai. Conheço Paulo. Bem sei que é Jesus, mas e vocês? Quem são vocês? O pior é aqueles que se autoconsagram pastor. Você já viu alguém fazer isso? Eu me consagro a pastor agora. Se não fosse cômico, aliás, se não fosse trágico, seria cômico. Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Imagina que é uma corrente. Irmão, vocês estão vendo essa luz aqui? Está clareando? Essa luz está sendo gerada aqui? Sim ou não? Não. Ela está vindo de um fio que está sendo ligado lá no padrão. Esse fio que está no padrão, ele está ligado na onde? Na energia elétrica que passa na rua. Essa energia elétrica que passa na nossa rua, ela está vindo de uma subestação. Essa subestação da CEMIG vem de uma outra estação da CEMIG, que você for indo, você vai chegar lá na barragem, na usina hidrelétrica de Furnas. É isso que o diabo estava falando para aqueles homens. Eu conheço Jesus, porque o Pai o enviou. Eu bem sei quem é Paulo, porque ele é um enviado de Jesus. Mas e vocês? Vocês são enviados de quem? Quando você começa a estudar a história da sua igreja, essa igreja,
Essa igreja, quando você começa a estudar a história dessa igreja que você faz parte, você vai ver que essa igreja está ligada lá em Atos dos Apóstolos. Que começou lá um movimento. A igreja cresceu, o evangelho foi pregado, o evangelho veio para a Europa, depois missionários vieram para os Estados Unidos, vieram para o Brasil, pregaram lá no Rio de Janeiro, famílias daqui mudaram para lá, para trabalhar lá, se converteram na igreja lá, voltaram para a cidade, começaram um trabalho aqui na casa deles, a igreja cresceu e hoje nós estamos aqui. Nós não somos um bando de aventureiros. Nós temos autoridade e respaldo para fazer o que fazemos e falar o que falamos. Por isso Deus nos honra. Nós não somos fruto de divisão. Nós estamos ligados, nós somos um galho da videira. Você entende isso? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque cada semente produz frutos segundo a sua espécie. Goiaba produz goiaba, laranja produz laranja. Divisão produz divisão. Todo fruto de divisão um dia será dividido, porque é a semente. Conheço Paulo, mas quem são vocês? Quem são vocês? Sabe, nós precisamos entender isso. Entender que no mundo espiritual há diálogo sobre nós, há conversa sobre nós. Nós temos nomes no mundo espiritual. Jacó, ao ter um encontro com Deus, seu nome foi mudado. Já não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Simão, ao ter um encontro com Jesus, seu nome foi transformado em Pedro. Saulo, ao se encontrar com Cristo, passou a chamar Paulo. Há um nome espiritual pelo qual você é chamado. A minha pergunta é: qual é o teu nome no mundo espiritual? Como você é chamado, conhecido? Como? Morno? Incrédulo? Mentiroso? Trapaceiro? Enganador? Fofoqueiro? Ou como no caso do sumo sacerdote, tição tirado do fogo? Ou seja, quem um dia já foi, mas hoje não é. A sua virtude, o seu pecado de estimação, provavelmente é o nome pelo qual eles te chamam no mundo espiritual. Eu me lembro de um dia que eu estava expulsando um demônio de um rapaz. E o demônio dizia: eu quero matar ele. Eu quero acabar com a vida dele. Eu só ainda não matei ele por causa daquela mulher dos pés para trás. Eu expulsei o demônio. E aí fui conversar com o rapaz e tal. Ele virou para mim, conversando, falei: meu filho, quem é sua mãe? Pastor, minha mãe é uma serva de Deus. Eu sou um desviado, mas minha mãe é uma serva de Deus. Quantas vezes eu já cheguei bêbado em casa e está lá minha mãe, ajoelhada, orando por mim. Entendeu os pés para trás? Entendeu os pés para trás? É assim que ele te chama também? Crente dos pés para trás? Que anda de joelho na presença de Deus. O diabo não suporta um homem, uma mulher que anda de joelho na presença de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei qual é o teu nome no mundo espiritual, mas eu sei que Deus quer mudar o teu nome. Eu sei que Deus quer mudar o teu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Não importa quem você foi, não importa quem você é, mas se você realmente, de fato, se entrega a Deus, se você realmente, de fato, tem consciência do mundo espiritual, e você sabe que o que determina é o mundo espiritual, e procura resolver a sua vida nele, porque o que você resolve lá é consequência aqui é consequência de lá.
Eu falei muito daquilo que o diabo fala, daquilo que o diabo, dos nomes e sei lá o quê. Mas eu também posso falar dos anjos de Deus. O que os anjos falam sobre você? Nessas reuniões no mundo espiritual, o que os anjos falam sobre você? Em Daniel, capítulo de número 10, Daniel estava fazendo um jejum a Deus, e o anjo veio até ele e disse: Daniel, você é o quê? Muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar, Daniel. Levante-se, pois eu fui enviado a você. E quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você decidiu a buscar entendimento e a humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Homem muito amado, essa foi a palavra. Essa foi a palavra. Ou por que não falar da palavra que o anjo disse a Maria? Olha o que era falado sobre ela lá. Quando ela veio trazer a notícia do nascimento de Jesus, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Era isso que era falado sobre ela lá. Você é bendita entre as mulheres. Mas eu quero ir mais fundo ainda. Eu quero ir mais fundo, caminhando para o fim. E os mortos? O que os mortos falam? Ou os mortos não falam? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia narra uma história entre dois homens. Um se chamava Lázaro, o outro não diz o nome, diz apenas que ele era rico. Em Lucas capítulo 16, esses homens morreram. E a Bíblia diz que o Lázaro, ao morrer, foi levado para o seio de Abraão. E aquele homem que era rico, cuja Bíblia não menciona o nome, ao morrer, ele foi sepultado. E logo depois o texto diz assim: e no inferno, e no Hades, abrindo, e no Hades, então ele disse: Pai Abraão. O texto diz que ele ergueu os olhos. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai. Essa conversa está acontecendo do inferno para o céu. A Bíblia diz que havia um abismo que separava os dois. É possível que ele estava gritando: ei, Pai Abraão, eu rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Em outras palavras, deixa eu voltar lá na terra, deixa eu ir lá. Por quê? Porque eu tenho 5 irmãos. Para que eu lhes dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormentos. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, eles têm a Bíblia, não precisa de você ir lá. Eles têm a Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas. Preste atenção nisso. Uma conversa foi instalada no inferno e foi revelada. E essa conversa era a respeito de pessoas que estavam vivas. Amém? Não é isso que o texto está dizendo? Eles estavam mortos, ele estava morto, mas ele conversava a respeito dos seus irmãos, que eram 5, e que estavam vivos. E na conversa era: eles estão vindo para cá, para o inferno comigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Que tipo de conversa está acontecendo lá? Que tipo de conversa?
fulano está vindo para cá também. Beltrano está vindo para cá também. Siquilano está vindo para cá. Eu não acredito que os mortos têm conhecimento do que está acontecendo aqui agora, porque eles não estão mais aqui. Mas eu acredito que eles têm conhecimento do que acontecia antes. É como se acabasse aqui. Eu não tenho conhecimento do presente e nem tenho conhecimento do futuro, mas eu tenho conhecimento do passado. E era justamente essa conversa que eles estavam tendo. Meus irmãos estão vindo para cá. Quantas pessoas você conhece que já partiram? Quantas pessoas você conhece que já foram? E você não pode fazer mais nada por elas, e muito menos elas fazer por você, porque a Bíblia diz que os mortos aqui não voltam mais. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo final acabou. Jó vai dizer que aqueles que descem à sepultura é como uma nuvem que se desfaz, jamais tornam ao seu lugar. Mas quantas pessoas que você conhece que estava brincando com o Evangelho e estava com você? Antes de eu me converter, eu tinha um primo que era crente. E eu gostava muito dele, porque ele era um crente muito legal. A gente bebia, a gente fumava. Ele nunca pregou para mim, por isso que eu gostava dele, ele era um crente legal. Eu lembro que a gente ia para as festas de exposição juntos. E eu me lembro que naquela época existia um cigarro que se chamava Carton. E era só rico que fumava esse negócio. E ele sempre arrumava um negócio desse. E aí eu dizia, e amanhã, para onde é que a gente vai? Não, amanhã eu não posso não, porque eu tenho que ir para a igreja. Mas a gente pode encontrar depois. Você conhece crente assim? Um dia, eu me converti. E eu fiz uma oração. Deus, se eu realmente for ser um crente, eu quero ser um crente, mas jamais eu quero ser como aquele que eu conheci. Você está entendendo? Eu termino com esse versículo. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também. Hebreus 11, o autor aos Hebreus está falando da galeria dos heróis da fé. Está falando de José, de Moisés, de Abraão, de Davi, dos homens de Deus, que viveram e que morreram, e que partiram. Uns foram arrebatados, como no caso de Enoque. E então, na continuação de Hebreus 11, aí ele entra nesse assunto imediatamente, terminando de falar da galeria dos heróis da fé, ainda o texto se refere a eles, diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Duas coisas eu quero observar nesse texto. Primeiro, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Talvez há pessoas que dizem assim, eu não consigo ir lá na igreja, a igreja é muito longe para mim. Só que tem pessoas aqui hoje que vieram da zona rural e vão sair daqui hoje e vão voltar para suas casas a 10, 15, 20 quilômetros e levanta amanhã às 3, 4 horas da manhã para tirar leite. Nós não temos desculpa diante dessa testemunha. Mas eu não quero falar desses, eu quero falar daqueles que já partiram. Essa é a tão grande nuvem de testemunha. Eles já partiram. Nós não temos desculpa diante deles quando Deus nos colocar no juízo final. Não temos.
E o outro ponto é, quer saber de uma coisa? Eu vou sair da igreja, porque fulano está dando mau testemunho, porque Beltrano, não sei o quê, o outro lá não é isso, não é aquilo. O que a Bíblia está dizendo? A última frase, o quê? Olhando para Jesus, autor, consumador da minha fé. A Bíblia não está falando olhando para o pastor Alvim, pastor Edilson. Não, a Bíblia está falando olhando para Jesus. Eu não olho para homem, eu olho para Deus. Se eu estivesse olhando para homem, eu já tinha caído fora há muito tempo. Porque decepções foram inúmeras. Mas eu não olho para homem, eu olho para Jesus. Porque Jesus é o autor e é o consumador da minha fé. Amém? É assim que você vive. Abra os seus olhos. Porque existe um mundo espiritual ao seu redor. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Com seus olhos fechados. Durante as madrugadas, essa semana eu tenho orado. E especificamente hoje eu orei a Deus. Não foi pela madrugada hoje. Eu orei a Deus. E na minha oração eu dizia: Deus, eu quero ser um palito de fósforo. Um palito de fósforo. Um palito de fósforo. Porque um pequeno palito de fósforo é capaz de incendiar toda uma floresta. Uma cidade. A minha oração é que você seja incendiado por essa palavra nessa noite. A minha oração é que essa palavra nessa noite mexa com você. Abra os seus olhos. A minha oração é que essa palavra nessa noite gere em você fome de Deus, sede de Deus, vontade de se consagrar mais, de buscar mais. A minha oração é que a partir de hoje você pare de tentar resolver as coisas na força do seu braço e comece a resolver as coisas na força do seu joelho. A minha oração é que você entenda que o que está acontecendo com você aqui hoje, na terra, seja bom ou seja ruim, é resultado de uma conversa que teve sobre você lá. E é lá que nós precisamos de resolver isso. E Deus abriu o caminho para nós. O véu do templo se rasgou. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Através da oração e da adoração, nós podemos falar com o Senhor. E sentir o Senhor. E Deus vai deixar de ser alguém tão distante e ser alguém tão próximo. E a religião da nossa vida, ela vai desaparecer. E o relacionamento com Deus vai assumir o lugar. Feche os seus olhos por um momento.